Olha aí, dois pesos sem medida chegando aqui no YouTube da Rádio de Minas. Esse programa, esse videocast que se perde no tempo, né? Fica às vezes sem produzir material, mas quando produz tenta trazer algo que represente a cena headbanger mineira, brasileira e, por que não dizer também, trazendo nuances desse universo do metal, porque o metal é universal, né? A gente não pode ficar restrito a um ou outro país. E hoje aqui, como de praxe, a gente tem essa questão de sempre trazer um destaque, né? Antes da pauta principal. Mas, como de costume, na verdade eu vou até romper com o costume, porque geralmente eu não costumo fazer algum tipo de explicação sobre a camisa que eu estou usando, porque por si só as camisas já representam. Só que nesse caso aqui eu tenho que citar, porque aqui Pile Driver, né, é esse ícone, vamos dizer assim, subestimado do metal canadense, junto com Anvil, né, essas bandas que a gente não entende por que não estouram, mas é um heavy metal oitentista. E eu vim hoje com essa camisa para homenagear Gordon Kisher, que é o Pile Driver, que é esse tiozinho gordinho que está aqui, e que em 2017 eles tiveram aqui numa turnezinha brasileira, tocaram aqui em BH, tive a felicidade de conversar com ele no backstage e posso dizer que acho que não sei se vai ser a mais, mas uma das figuras mais bacanas da cena internacional que eu tive a oportunidade de trocar ideia. Gordon Kisher, que nesse momento já está em outro plano, né? Teve um câncer há alguns anos aí e faleceu. Então hoje, respeitosamente, homenageando Pile Driver, Heavy Metal Inquisition, We Sentence You to Death by Guillotine. Então é o seguinte, outro destaque também que eu quero trazer, além da minha camisa, é lógico, né? Eu vou mostrar para vocês aqui esse livro aqui, ó. Deixa eu esconder meu rostinho. Das 3 ou 5 maiores bandas de thrash metal da história do metal tupiniquim, Violator, os candangos aí, né, lá de Brasília, que fazem discos excepcionais e que deve ter o quê? Uns 3 anos, 4 anos, não lembro agora quando, tocaram aqui em Belo Horizonte, junto com o DRI de novo, né, pela segunda vez ali, e o batera, que é o apelido de quem? Isso, do baterista, parabéns. Me deu esse livro aqui no backstage e acabou ficando um pouco guardado lá em casa, não cheguei a tocar nele, mas agora, na viagem que eu fiz recente para Porto Alegre, que inclusive tem novidades para Dois Pesos, porque eu fiz uma gravação lá com o Flávio do Leviatã. Leviatã é uma das bandas que vão tocar aqui em novembro no Brutal Devastation. Então eu fiz nessa viagem que eu fiz para o Sul, de férias, eu fui lendo esse livro. Não terminei, tá vendo aqui, ó? Não terminei ainda não. Mas eu vou destacar porque é a experiência do Violator pela primeira vez tocando na China e é meio que um diário de bordo, vamos dizer assim, com algumas pequenas observações, com alguns detalhes do dia a dia, figuras um tanto quanto engraçadas, mas vale pelo registro. E a maneira que está escrita é bem legal, ficou bem didática, bem bacaninha. Texto muito bem formatado, muito bem escrito e com umas imagens muito legais, muito legais. Então, se você é fã de Violator e ainda não leu esse livro, que é um diário de bordo da turnê que eles fizeram em algumas cidades da China, pode ir, tá no site deles, eu acredito, à venda, eu espero que sim, senão eu estou falando besteira aqui, mas é uma leitura muito bacana. Aproveitando o ensejo, para citar também outro destaque, e aí eu vou cutucar na ferida, porque, olha só, gente, está sendo muito polemizado um lançamento aí de uma banda da República Tcheca. Sabe aquelas one man band, aquelas bandas de um homem só? Que isso é muito característico de Europa, de Estados Unidos também, Brasil, mas especialmente Europa, e especialmente black metal, ou atmospheric black metal, né? Geralmente essas one man bands, elas são mais dessa área mais da música extrema. E aqui temos essa banda, vamos dizer assim, ou projeto, qualquer coisa que seja. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas Drogville. E a capa é das coisas realmente mais toscas que eu já vi nos últimos tempos. E o nome do disco é Cruel World
of Dreams and Fears. O mundo cruel dos sonhos e medos. Aberta. Esquece da capa, velho. Esquece da capa. Imagina quantos discos ruins que foram lançados e que a capa é um barato. A capa é super legal. Aqui é o contrário. A capa é tosca. A capa é esquisita. A capa tem um menino que parece que tem 15 anos. É esse que, né, que é o cara que toca tudo, né? Gravou tudo, bateria, baixo, guitarra, vocal, etc. E teclado também, tem um teclado bem legal. E ele botou ali uma espada cravada, ele tá usando como se fosse um soldado. Vou botar a foto aí, né, para vocês acompanharem, e um monte de rosas ao redor. Cara, é tosco, é ridículo, é estranho. É estranho. O nome também não ajuda muito. Mas a sonoridade é muito legal. Para quem gosta de black metal atmosférico e vai seguir... tem algumas coisas até de Burzum também, né? Sem ficar falando mal dos outros, né? Sem pagar de nazi aí, como o Varg Vikernes já fez na sua trajetória. Mas é um som estimulante. Para quem curte black metal, vai ter ali. Para quem curte o atmosférico, que são passagens mais soturnas, mais densas, um pouco mais arrastadas também, vai achar. Então, isso aqui eu estou citando só pra gente, porque tem muita gente metendo pau, criticando a capa, e era ridícula mesmo, não vou negar, mas esquecendo que capa é só um processo, é parte do processo. E se você não tem conteúdo, não adianta ter uma capa maravilhosa, porque não vai ajudar muito. Agora, se você tem conteúdo e você consegue despertar a atenção de alguém, foi o que esse cara fez aqui. Quantas pessoas estão falando desse projeto agora? Imagina quantas. Eu nunca ouvi falar disso, até porque eu dei uma olhada no Metallum. Esse disco é desse ano, 2025, saiu agora. E a banda também é recente. A banda, o projeto, qualquer coisa que seja. Mas é tudo recente. Não tem nada feito de 2 anos para trás, vamos dizer assim. Eu não sei a trajetória dele musical. Mas agora ele começou muito bem. Ele começou muito bem, porque ele começou... talvez com uma capa um tanto quanto equivocada, de mau gosto, ou não. De repente ele pensou, quer saber de uma coisa? Vou fazer uma capa ridícula para eu chamar a atenção e as pessoas poderem ouvir a minha música. Livres de preconceito. Livres de, tipo assim, se a capa é ruim, o som também vai ser ruim. Não, não é. É o contrário. A capa é ruim, o som é bacana e falem mal, mas falem de mim. Parece que esse rapaz aqui... ele já identificou que essa máxima é verdadeira. Então, acertou, ponto para ele. E se você gosta de black metal atmosférico, vá ouvir essa banda. Botei a capa aí. Tá? Se não tiver aí agora, você volta, que vai ter. E livre-se de preconceito, velho. Se você gosta de black metal, salva agora pelo morto, que já mandou bem. E é o seguinte, agora vem a magia. Magia de 2 pesos sem medida, porque eu vou sair daqui, de onde eu tô, vou sentar em outro lugar, porque a pessoa que senta aqui no meio merece sentar aqui mais do que eu, e vou trazer então os entrevistados, naquele BO maravilhoso que a edição faz. Você bate na mesa, piu, aparece 1, 2, no caso aqui vão ser 4. Quer ver? Segura aí. Olha aí, ó. Essa é a magia da edição. E às vezes eu olho pra cima, eu olho pra baixo, mas eu acerto. Tá aí, ó. The Laws. Porque era The Laws Kills Destroy, mas agora mudou, é The Laws, que na verdade é o que você tem hoje de Sarcófago. Se você é fã de Sarcófago e quer acompanhar alguma música sendo tocada, é isso, velho. Não vai sair disso. Então, fãs de Sarcófago, aqui nós temos The Laws, que tem na sua composição Gerald Incubus Minelli. GG, que já participou do 2 pesos sem medida, quando nós trouxemos aqui a origem da capa do INRI, quem que está ali naquele cemitério, quem está sepultado ali, agora para falar da atividade, porque naquele dia a entrevista era sobre o passado. Hoje é sobre o presente. Ô GG, que honra, velho. Obrigado por ter vindo. Oswaldo, eu que agradeço em nome da banda The Laws. É um prazer para a gente estar aqui, estar de volta também, né, fazendo shows, dando a oportunidade, tanto para mim, né, quanto membro fundador do Sarcófago, quanto para pessoas que não conseguiram assistir alguém do Sarcófago ao vivo. E a gente está aí na estrada, dando continuidade. E junto com o GG tem aí um bonde, né? Porque aqui... ninguém aqui
começou ontem. É tudo rodado. Por exemplo, Anderson Morto, que é o baterista, lá atrás, os tempos de Low Cypher, e aí mais pra frente, Ataque Epilético. Ô, Morto, debutando no Dois Pesos, hein, irmão? Quanto tempo a gente se conhece? Você tá aí. Fala, velho. Ô, bem-vindo, meu irmão. Que honra te receber. Estamos aí nessa luta aí, né? Nessa luta do underground há mais de Começou 30 ontem, anos, né? Acompanhando Gerald Minelli, né? Um grande amigo meu de muitos anos, né? E tô nessa peleja do underground há muitos anos aí, já tocando com... Passei pelo Low Cypher, né? Gravando pela Cogumelo em 92. Depois fiz alguns shows com Sex Trash. Cheguei tocando também no Comando Caos com Wagner, o Wagner Monnier. E Ataque Epilético, né? Aí estamos nessa luta com o Geraldo aí e participamos dessa grande turnê da Europa, né? Esse rolê que a gente vai falar muito dele, porque a base hoje aqui do que nós vamos conversar é essa turnê europeia que o The Laws participou ali, se eu não me engano, 17 shows, né? Que salvo engano. E aí também quem tava urrando, quem tava cantando, quem tava fazendo vocal no The Laws. Se você conhece a banda Ossuário, você também vai conhecer o Pedro Nikolski, que é o vocalista, que tem vídeo dele aí, velho, urrando igual uma besta, cantando música do Sarcófago. Ô, Pedro, satisfação de receber, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Oswaldo. Obrigado, pessoal, pelo convite. Sim, nós estamos aí com o The Laws agora, voltando dessa turnê, e só tenho a dizer que foi uma grande surpresa, uma boa surpresa, toda a recepção que a gente teve, e a gente está muito satisfeito de poder estar levando aí o nome do metal mineiro para o resto do mundo. E, pra quem é da cena de BH, claro, né, vai lembrar do E aí, cara? Mas também vai lembrar dele com 6 cordas, tocando em uma pá de banda que eu não vou nem arriscar dizer quantos aqui, que é o Igor Podrão. Ô, Igor, satisfação te receber pela primeira vez aqui no Dois Pesos Sem Medida. Quantas bandas você já tocou, meu irmão? O prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Eu acho a rádio muito foda. Esse programa que está sendo feito aqui, trabalho partiu de você, muito massa. Prazer. Eu, velho. Cara, são algumas, né? Ocnes, Ex Machina, Rastros de Ódio, o Mutilator e agora o The Laws. Rastros de Ódio, que tem uma das logos mais legais do metal, tá, gente? Uns ossos no meio ali, um barato, cara, um barato. O Cleuber é um desenhista daquele. Essa logo é sensacional. E aqui, gente, olha só, vamos lá. Bonfim Eurotour 2025. Nó, que nome, né? Por que será Bonfim, né? Nossa, por quê? Eu não sei, eu não vou nem falar por quê, não vou nem perguntar. Todo mundo já sabe, se não sabe, deveria. E aí nós tivemos aqui passagens pela Finlândia, Noruega, Suécia, Itália, Espanha. Espanha, o Portugalete não foi não, né, Morto? Você falou, né? Não, foi não. Então tivemos 3 passagens dentro da Espanha. Barcelona, Valência e Madrid. Eu já vou perguntar para vocês aqui primeiro. Eu vou perguntar para o GG como é que surgiu essa proposta de levar o The Laws para a Europa. E aí já explica pra gente por que tirou o Kills Destroy. Então vamos lá. Esse projeto The Laws Kill Destroy, Kill, isso mesmo. Desculpa, meu inglês errou aqui na concordância. Ele foi criado em São Paulo pelo Fábio Jasco, que é o guitarrista do The Laws, junto com o Rodrigo Malivolente. À época da pandemia, eu fui convidado a participar desse projeto. Toquei algumas vezes com ele e resolvi então tentar retornar para fazer alguns shows. E foram aparecendo alguns convites, eu fui negociando, não só essa turnê, mas como outros shows também. E em comum acordo com a banda aqui, nós percebemos que o nome fica mais apropriado The Laws, é mais fácil para toda a temática da banda e tá dentro do contexto Sarcófago. Lembrando bem, eu faço questão de falar isso porque tem muita gente divulgando que é o Sarcófago, não é? Inclusive no flyer que tem da turnê do show do Fest lá em Los Angeles, tá dando como se fosse o Sarcófago. Não, é o The Laws, né, com a presença do Geraldo Minelli, tocando o repertório do Sarcófago. Inclusive, a mudança de nome para The Laws é para que a gente também está começando a trabalhar novas músicas, para lançar,
né, simultaneamente algumas coisas, pegando, né, a vivência de cada um aqui dentro da música. E provavelmente, eu acredito, mantendo uma essência sarcofagoniana. Que coisa horrorosa. Eu vou responder para você igual eu vi uma entrevista do David Vincent, né? Eu não consigo viver 1980, 90, porque eu estou em 2025. E a temática do sarcófago, né, da qual eu fui um dos fundadores, era sempre trazer alguma coisa nova. Né? Se esperam, né, do Delaus trazer, né, um revival do sarcófago, não vai acontecer isso. Vai acontecer alguma coisa, mas eu tenho certeza que as pessoas, né, que os fãs de sarcófago também irão gostar. E aí, fala pra gente então desse rolê, como é que surgiu o convite pra Europa, essa coisa? À medida que a gente foi se colocando ao mercado, falando que estava voltando, né, as propostas foram aparecendo. Né? Foi uma turnê pequena, uma turnê experimental, né, que nós fizemos, né, para a gente ir conhecer o território. Já era mais de 25 anos que eu não enfrentava uma maratona de shows, né, em muito pouco tempo, né, e foi o pontapé inicial. Daqui para frente a gente parte agora, né, para alguns shows no Brasil, que já está Goiânia no mês que vem e Brasília. Depois a gente parte para a América Central e América do Sul. E para o ano que vem, né, tem umas programações ainda que estão sendo acertadas entre Ásia, Europa de novo, América, fazendo aquele ciclo completo de uma turnê. Quem de vocês aqui não conhecia a Europa? O Pedro eu sei que conhece, porque ele mesmo me falou que ele tem um filho de 10 anos que mora na Suíça. Então o Pedro, para ele não vai servir, porque para sorte dele, ele já conhecia a Europa. Quem aqui de vocês três não conhecia a Europa? Eu não conhecia a Europa. Eu também não. Eu conheço a América do Sul, mas a Europa nunca tinha ido, não. O que vocês dois mais viajaram nesse rolê? Em termos de descobrimento? Cara, foi tranquilo, sacou? Não fiquei deslumbrado, não, sacou? Eu fui mais focado para tocar. Não tivemos muito tempo para conhecer os locais, sabe? Assim, o pouco que conhecemos lá foi muito bom, foi muito bom. E no seu caso? Foi uma experiência muito boa. Nós tivemos um pouco mais de tempo na Noruega, né? Que eu acho que é o país que eu queria conhecer, então eu fiquei um pouco mais entusiasmado por isso. E um pouco mais na Itália. E aí conhecemos aquelas coisas que a gente vê em filme, né? Vê na televisão. Então, eu particularmente eu achei muito bacana. A Noruega é um lugar muito diferenciado. Zona Helvet, né? Naquela loja lá, né? Fomos. Do ônibus. Contra o gosto do César, que o César não curtiu a ideia, mas ele foi também, mas foi bem bacana. Muito importante frisar isso. César, me perdoa, irmão. Me perdoa. Eu devia ter falado isso antes. César Pessoa, que também é outro camarada extremamente experiente. Tem anos aí de Pathologic Noise. Estava também recentemente com o Mutilator. Cara foda nas 6 cordas. Não pôde comparecer porque tá viajando, né? Tá viajando, não tá aqui. Tá em Lençóis Maranhenses. Tá nos Lençóis, maior que pena, hein? Que lugar ruim pra ele tá, hein? Meu irmão, é um cara que você faz falta, viu? E ele é uma pessoa que teve uma experiência na Europa, né? Tocou com o Necrobiotic lá, acho que fez 2 turnês lá. É um cara que... Tem uma história boa desse senhor aí, né? Tem uma experiência boa, né? Mas uma coisa que eu gosto de frisar, sabe, Oswaldo, é a importância que o metal de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem lá fora. O pessoal, eles respeitam bastante. E eu senti na pele sarcófago, né, cara? A força que o sarcófago tem lá fora. Eu já sabia disso, mas você presenciar ali, cara, é uma coisa assim de arrepiar mesmo. É uma coisa que eu achei muito legal. Tinha uma amiga nossa, que é a TT, né, que tava lá no show da Finlândia, e ela falou assim, cara, TT é a mãe do Pedro? Não. É a Tati. É a amiga dela. Tá, desculpa, eu confundi. Tá, desculpa, tá certo. Aí ela comentou, ela falou assim, cara, eu tô aqui aos 3 dias, eu tô vendo a galera pirando nos shows e eles são muito frios, né? O máximo, nossa, que banda legal. E nós conseguimos puxar um mosh no meio dessa galera. Depois do show, a gente viu, tipo, caramba, tem um mosh num país da galera mais fria que eu já vi até hoje, sabe? Você começou já falando uma pergunta que eu ia fazer, já acabou sem querer já respondendo, eu vou estender pro resto, começando pelo Pedro. O que você, que já tem uma trajetória representativa no metal brasileiro, viu lá fora de diferente, quando a gente fala de comportamento, de logística? O que te chamou mais atenção? Eu falei assim, não, velho, isso aqui não tem lá em BH, não. Em uma palavra, eu poderia dizer profissionalismo. Na verdade, não só em BH, mas assim, a gente é tratado com um respeito e nos é oferecido uma estrutura
que é o que se espera em todo lugar, mas a gente sabe que não é assim que acontece. Então, assim, independente do tamanho, da fama da sua banda, eles vão sempre te tratar com muito respeito e te oferecer a estrutura que você precisa. Não assim, a estrutura que a gente tem é essa, se vira aí. Então, acho que isso foi o que me surpreendeu mais positivamente, assim. Não senti esse olhar de vir de cima, mas não, nós estamos trabalhando, vocês também estão trabalhando. Então, esse olhar de igual para igual, assim. No seu caso, Morto? Cara, foi uma coisa assim, o Pedro falando aqui, eu lembrei, tivemos uma experiência muito boa em Turbigo, na Itália. Vamos ver era um show, era um meio que ensaio de 3 bandas. E quando chegamos no espaço lá, o pessoal ficou sabendo que o GG tava lá. O pessoal foi uma loucura, né, cara? Aí pediram pra gente tocar 3 músicas no espaço daquele, né? Mas uma puta de uma aparelhagem. Até eu brincava com o pessoal, falei, bicho, eu nunca toquei num pedal desse. Parecia que era coisa de outro mundo, sabe, cara? E é o que o Pedro falou. A estrutura, a atenção que o pessoal dava pra gente é uma coisa assim, impressionante. E no seu caso, GG, o que você vê de, tipo assim, ainda mais você que de nós aqui é o mais veterano, coisas que você, de repente, não é acostumado a presenciar aqui na cena brasileira, sul-americana, e que lá te chamou atenção? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é a Europa que eu conheci na década de 90, né, nas cidades que eu fui, e agora, né, tá bem diferente, né, mais heterogênea com relação à população. Você vê gente do mundo inteiro, de fato mesmo. Na primeira, você foi na Espanha também, não foi? Fui em Espanha também, Portugal, já tive em outros países lá também. Então hoje a Europa ela está bem diferente. E eu vi que ela está diferente para melhor, é o que a gente espera que o Brasil, né? Que esses anos todos a gente vê que muita coisa no Brasil está diferente para pior. Melhorou muita coisa também. Então é uma Europa bem diferente. E a outra coisa é que metal lá, quando você resolve montar uma banda de metal ou de qualquer outro estilo musical e ser músico, você é um profissional, é tratado como profissional. Foi o que o Pedro falou, né? E aqui, né, há distinções. Você pega uma dupla sertaneja aí, às vezes, que está começando agora, que não tem, né, a estrada, né, que a gente tem com mais de 40 anos na estrada, né, são tratados de forma diferente, são 2 pesos e 2 medidas de fato. Certo. Né? Então isso é muito importante, porque estávamos tocando no festival, né? Vou colocar aqui o Steel Fest. A primeira coisa que os produtores chegaram, vocês vão precisar de quê? O baterista vai precisar de quê? Aí foi falado para o Morto, você quer usar os seus pratos, nós temos esse, nós temos isso, nós temos aquilo, tudo lá, pode escolher qualquer um que vocês precisam. Né, precisar, material de qualidade, né? É tudo, porque o padrão de qualidade é diferente, ele é sempre nivelado pela igualdade. Você só vai ter marcas diferentes. Eu não estou te falando que isso deve ser a realidade em todos os lugares, mas na grande maioria, sim. Então é uma Europa diferente, onde o metal revive, né, no meu ponto de vista, revive agora o seu auge. Muitas bandas, né, que paralisaram, né, os seus trabalhos por alguns anos, da década de 90 europeias, também estão retornando. Então, o que a gente via acompanhando lá, que era uma série de eventos que estavam acontecendo na Europa o tempo inteiro. A Europa movimentada em função, né, do público rock, seja ele de metal ou rock and roll. E no seu caso, Igor, o que chamou a atenção comparando um com o outro? Cara, isso que o Pedro falou é uma coisa que eu ia falar também, que eu achei sensacional. Ele foi bem direto na questão, porque a gente assustou, né? Eu acho que pra mim, que foi a primeira vez tocando, visitando também, mas tocando, eu assustei porque todo mundo ali em volta da gente querendo fazer o melhor. E não é porque tava com o GG, eles trataram bem também as bandas que abriram, bandas que eram desconhecidas. E nós tivemos eu acho que a gente pegou de cara o maior festival, né, daquela região. Foi o Steel Fest, né? Foi o Steel Fest, muito grande, uma estrutura muito boa. O cara que trabalhou com a gente no palco lá é o guitarrista do Azaghal. Já começa por aí, sabe? Um cara bem simpático, o cara da mesa de som, assim, ele te escuta, ao invés dele querer, sabe? Em outros lugares que já passei, de cara querendo fazer... Dar pitaco? Não dar pitaco, mas assim, pô, eu já tenho o meu jeito de trabalhar. Não, nós temos o nosso jeito de trabalhar, passamos pro cara e o cara assim, pô, vamos fazer. E deu muito certo. E em todos os lugares. Eu tô falando do Steel Fest, mas nós tocamos na Itália num bar muito pequeno.
E a estrutura do bar, assim, que eu nunca vi aparelhagem no Brasil. Você chegava lá, tinha angle para você tocar. E aí o cara assim, ó, se precisar tem mais ali, tem Marshall, tem outras coisas. E os caras dão pra gente uma lista de aparelhagem. Qual o amplificador que você quer? Com 20 coisas. E assim, nós tivemos um tratamento muito massa. E a galera do público também, eu achei muito interessante porque é muito legal assim, o tanto de mulher que vai nos eventos, pessoas mais novas, muita gente nova, assim, de 15, 16 anos, às vezes com pai, às vezes não. Renovação, né? da cena que a gente pede tanto aqui, né? Isso. E esse Turbigo lá na cidade de Turbigo, na Itália, que o Morto falou, foi muito legal porque tinha muita gente nova, uns músicos tocando assim absurdamente, bandas muito boas, coesas, né? Não era aqueles caras que tocam pra caralho e faz qualquer coisa. E eu assustei com a estrutura dos caras, porque assim, vendia uma cerveja baratinho, vendia o vinil da banda, toda banda lá tem um vinil, camisa bacana e tal, e na hora de acabar, a gente agradecendo a galera, porque a gente tocou, em 5 minutos os caras guardaram o negócio igual formiguinha, assim. Aí todo mundo olhando, nossa, que legal a organização dos caras, e era só um ensaio. Com uma estrutura assim, que eu não vi até hoje no Mr. Rock, pra você ter ideia, saca? É muito doido. Agora tem um detalhe, gente, a gente tem que tocar num assunto aqui, num ponto, porque eu como jornalista, eu acompanho, eu procuro me informar e eu tenho a minha opinião para me basear, para me guiar, mas é claro que eu respeito outras e também, né, vou vendo o que vai sendo comentado por aí. A gente vê uma crítica ou outra sobre algumas palavras até depreciativas, chamando o Delaus de um projeto de sarcófago, minimizando até a própria presença de um dos membros fundadores, né, que isso tem que ser levado em consideração. E eu queria saber qual que é a opinião de cada um de vocês sobre comentários negativos que vocês acompanham, ou escutam, ou falam, ou chegam no ouvido, ou vocês leem. Vamos começar lá com o Pedro, já descendo a ladeira aí. Vai lá, Pedro. Olha, em primeiro lugar, assim, eu tenho a visão de que tudo que atinge certos níveis incomoda. E se tem uma coisa que eu aprendi convivendo com o pessoal aqui, foi que tudo que envolveu o nome do sarcófago incomoda também. Então, assim, é natural que venham críticas. A gente sente, mais uma vez, 2 pesos e 2 medidas para quando se fala desse assunto, porque não é o mesmo tratamento que a gente vê com outras bandas fora, que tem outras bandas de fora, que às vezes mantém um integrante apenas e mantém o nome, ninguém questiona isso. Mas, em contrapartida, eu acho que o sarcófago conseguiu fazer vários aspectos dentro da sociedade, em vários âmbitos, ser odiado. Então, assim, se está incomodando, se as pessoas não estão gostando, eu acho que a gente está no caminho certo, sabe? Boa. E você, amor? Bom, Oswaldo, eu já acompanho isso aí. Quando se fala em sarcófago, é muita polêmica, né, cara? E eu já acompanhei isso desde ali eu conheci o G na época que ele estava gravando Rotting. Daquela época ali já tinha uma polêmica. Tudo que já tinha o nome do... Isso no final dos anos 80, 89, se não me engano. E já tinha essa polêmica toda. E eu vejo isso, sabe? E os fãs do sarcófago, cara, é uma galera muito, como eu posso falar, são muito radicais mesmo, sacou? E o pessoal não aceitar. E uma coisa muito importante também é o que o G falou. É deixar claro, cara, que não é um sarcófago. Antes de montar essa estrutura, sempre falava com o Pedro, com o César e com o Igor, que, moçada, não é um cover, mas vamos respeitar a arte, vamos respeitar o que foi feito pelo sarcófago. Uma coisa que todo show que eu subia no palco, cara, era um grande respeito que eu tinha com a banda, sacou? E a turma ali que deseja mal, que tá falando por trás, são pessoas que infelizmente são da música, tá? Queriam estar ao lado do GG tocando com ele. Mas ele escolheu a dedo a galera para representar o que foi o sarcófago, que não é um sarcófago, mas representar o legado do sarcófago, né, cara? E é uma coisa que é muito importante. E eu vou pular o GG e deixar ele por último. Vai lá, Igor, fala aí. Cara, isso é difícil falar isso porque a gente espera sempre que todo mundo, a gente levanta a bandeira do apoio ao metal, apoio e tudo mais, e
Isso é complicado, porque assim, a gente tá falando de Sarcófago e do Geraldo, que é um grande ícone desse meio metal. Todos nós somos fãs dele, né? E da banda. E eu falo assim, eu falo por mim, que não sou nada, eu tive minha banda, criticaram, eu tive o programa e aí, cara, criticaram pra caralho. Eu entrei no Mutilator, criticaram pra caralho. E agora no The Loud estão criticando. Só que sempre tem uma reviravolta, porque a galera vai lá, assiste, fala assim, puta que pariu, desculpa o termo aí. Porra, que showzaço, que doido. E eu sei que nesses shows que nós fizemos na Europa e também em Curitiba, já tocamos em São Paulo, teve gente que torceu o nariz, chegou lá, distorceu o nariz, chegou, trocou ideia e ainda pediu um autógrafo pro Geraldo. Então, assim, eu acho que a única forma que a gente tem para provar é tocando. E a gente sabe que a gente está fazendo um trabalho bacana. E eu sei que a galera, se não quiser ir atrás, aí o problema já não é nosso, né? Aí cada um com. Se não quiser ir no show, fica em casa. Exato, tal. Mas eu acho que é um pouco assim, aquele negócio, né? Pô, o cara tá atrás da tela lá descendo o pau. Por que ele não vai lá no show ver e trocar uma ideia? Esse cara que tá atrás da tela descendo o pau é o que vai ter muito em todos os lugares, não só no metal, em qualquer tipo. E infelizmente. Tal. Isso não atinge a gente, não. Nós estamos preocupados em trabalhar aqui e fazer um som legal. Na verdade, Oswaldo, eu acho que o público no geral não esperava essa qualidade de som. Né? Muita gente, é que o Igor falou, torceu muito o nariz, não esperava isso tudo. Eu tive agora, encontramos, né, no último show agora no Mr. Rock, né? O Mr. Rock foi na virada do metal, Isso, belo trabalho do Márcio Siqueira lá, 13 bandas. Eu só Isso. consegui ver umas 8, mas enfim. Um evento assim maravilhoso. E teve gente chegar perto de mim e falou, bicho morto. Eu escutando o som de vocês, eu fecho o olho, eu vejo o Sarcófago. Gostei muito, né, cara? Que a gente tá tocando ali pelo prazer, né, cara? Pelo amor e ao death metal é um Sarcófago, né, cara? Pra tá tocando isso aqui, tem que gostar demais do Sarcófago. É isso, finaliza aí, GG. Bom, vamos lá. Quem me conhece sabe que eu tenho uma tatuagem aqui, tá escrito o quê? Me ame ou me odeie. Sarcófago, desde o começo, né, com Wagner, antes do Wagner, porque o Wagner não foi um dos fundadores do Sarcófago, chegou no início, era eu, Dudu e o Zéder. Né? O nosso lema era fazer aquilo que nós achávamos que é o que nos iria satisfazer. E surgiu o Sarcófago. Passamos por transformações, começamos, né, todo mundo pergunta, você tocava blues ou você era antes do Sarcófago? A gente tocava blues, isso até a gente chegar naquele elemento que virou Sarcófago. Todos têm o direito de se manifestar, de gostar ou de não gostar. Eu só chamo a atenção que o povo fala, o tributo ao Sarcófago. Eu não estou fazendo tributo para mim mesmo. Né? É um projeto, né, que eu resolvi, né, pegar ele, que não foi eu que fundei, estou dando sequência, simplesmente para sair e fazer o que eu queria. Na idade que eu estou, né, quase sexagenário, para tocar, reviver um pouco aquilo da minha adolescência, que o Wagner, o Dudu e o Zéder não querem fazer, mas também não se opõe a que eu faço, só pede pra gente tomar cuidado com esse negócio, porque as pessoas insistem em falar que é o Sarcófago. Agora, é preciso a gente separar. A maioria desses comentários, que são poucos, não são muitos, eles vêm do Brasil. Eles não vêm do continente europeu ou norte-americano. Ou qualquer outro país sul-americano. Vem do Brasil, porque o Brasil tem dessas coisas. E o movimento em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né, que levou essas bandas todas, Mutilator, Sepultura, Sarcófago, The Mist, né, para o mundo inteiro, e que o mercado europeu gosta e usufrui muito, né, muitas vezes o mercado interno mineiro não sabe usar isso, eles não sabem usar isso, então eles ficam brigando. Né? E na Europa o que a gente percebe, que eu já sabia disso há mais tempo, né? E muita conversa com o David Vincent também, que era um cara que a gente conversava muito. Eles saíram da turnê, por exemplo, com o Possessed, de alguma coisa, eles não eram inimigos, não, era cada um fazendo o seu som. E aqui em BH ainda tem disso. E percebe-se isso até hoje. Pô, o cara vai tocar que esses caras são isso, que esses caras são aquilo. Cada um deve, né, mostrar aquilo que acredita, foi o que o Sarcófago fez. O Sarcófago, na minha opinião, ele foi em contramão a tudo que aconteceu, né, lá no começo da década de
de 80, com aquele movimento de Minas. Ele é diferente do Chacal, ele é diferente do Holocausto, do Sepultura, não seguiu, no meu ponto de vista, nenhuma tendência, tentou sempre trazer elementos novos. Né? O Sarcófago foi a primeira banda que introduziu o teclado no meio do death metal, do heavy metal, do black metal, né? E que plantou as raízes lá para ter um black metal, um death metal. Fora o Sarcófago foi eu e o Wagner, foi uma primeira vez, nós chegamos sentando, manda todo mundo pra puta que o pariu, que nós vamos colocar bateria eletrônica. A Europa inteira usa bateria eletrônica, eu fui procurado lá, né? E as pessoas me perguntando, né? De onde a gente tirava aquelas ideias, espontaneidade. Só isso. Ó, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu não sou membro da banda, não me perguntaram, mas é claro que eu vou opinar, né? Porque além de fã do Sarcófago, eu também sou fã do Ratos de Ódio, do Low Cypher, do Ossuário, né? Do Pathologic Noise, que foi uma banda que o César tocou. Então eu sei quem está tocando hoje, o que está fazendo, o que já fez pela cena. E uma coisa que me incomoda muito, muito, é a falta de empatia. Empatia é você se colocar no lugar das pessoas frente a determinada situação. Vou te explicar isso melhor. Eu aprendi isso no meu trabalho aqui na Itatiaia, nesses quase 17 anos de rádio, na pauta policial, em que quando eu acompanho um crime, um homicídio, uma coisa seja, eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa para tentar respeitar aquele momento o máximo possível e não deixar de fazer o meu trabalho jornalístico. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque a gente tem que analisar quem que está criticando. Se é aquele camarada truzão, aquele camarada truzão que fala assim, não, velho, Sarcófago é só os caras, Sarcófago é só Roth, Sarcófago é só Inri, e não sei o que e tal, eu não vou ouvir, eu não gosto, não sei o que, velho, beleza, atitude, sua opinião. O problema é quando você vai fazer empatia e a resposta vai acabar sendo um tanto quanto positiva. Como é que é isso, Oswaldo? Explica isso melhor. Eu, no lugar do GG, faria o que ele está fazendo. Conseguiu formar um grupo de músicos que conseguem manter a chama acesa daquilo que ele criou lá atrás. Se eu sou o Igor, eu faria o que ele está fazendo, que é um guitarrista qualificado que foi convidado para tocar junto com um dos membros fundadores um tipo de som que ele gosta de longa data. O mesmo serve para o Morto, o mesmo serve para o César, serve para o Pedro. O que eu quero dizer? Será que se você estivesse no lugar do GG, não faria a mesma coisa que ele? Será que se você estivesse no lugar dos outros 4, você também não faria a mesma coisa? Porque se você não fizer, aí você vai entrar naquele grupo do truzão. Agora, se você que está acompanhando isso daqui, ouvindo e pensar, não, velho, que rolê doido que eles fizeram indo para a Europa e tal, queria ter ido também, mas o Sarcófago, aí você cai no campo da hipocrisia, né? Daquela questão de criticar, mas se tivesse a oportunidade, faria a mesma coisa que eles estão fazendo. Oswaldo, finalizando nesse assunto, todos têm o direito de opinar, de gostar ou não, claro, achar que está certo ou não. Mas o que eu sempre coloquei para as pessoas, em toda a minha área profissional, que eu considero que eu estou fazendo agora também como um profissionalismo, como uma coisa profissional, que é a música, nós já estamos há 2 anos, né, para a gente chegar a esses, né, essa turnê inicial, a esses shows inicial. Então, a gente tem que trabalhar, né? Porque tem muitas pessoas que querem estar no lugar que outras pessoas estão, mas não querem pegar a estrada e caminhar. Não querem pagar para ver, a gente tem que correr atrás. Chegamos no ideal, né, um ponto agora que dá para a gente almejar mais algumas coisas, até a sequência, né, a próxima sequência do projeto. Gente, mas aqui não me levem a mal, todos têm o direito de aceitar ou não, de achar o que quiser, não tem problema nenhum, mas nós vamos dar sequência àquilo que nós nos propusemos. A pergunta próxima, ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando, mas o GG não vai responder. Quem vai responder são os outros 3. Por quê? Eu queria que cada um aqui citasse um momento que te marcou, que mostra o fanatismo do headbanger europeu em relação ao Sarcófago, que no caso aqui, em relação à pessoa do GG, que é o único membro da formação original, repetindo, do The Lost,
tocando sarcófago. Não é um sarcófago aqui, mas tem um membro original da banda. Vamos lá, Igor. O que você viu de fanatismo? E é fanatismo mesmo que eu sei que teve. Não lembro, não sei de tudo, mas eu sei que teve. O que você viu de fanatismo? Tipo assim, véi, os caras já estão... O último disco gravado foi na metade dos anos 90. O último é o Hate? Não, o último é o The Worst. The Worst. O último é o Crush. O Crush, que é o EP, né? Que é o EP, né? Mas o Full, acho que é o último, é o The Worst. É. Então isso era 97, 96? Não, o The Worst foi, me parece que 95, né? Isso. Então, 95, ou seja, vamos saiu arredondar tipo aí. 95 para 96. Tem quase 30 anos que os caras não gravam nada. E aí, um dos membros fundadores esteve lá. O que você te marcou de você? Falou assim, véi, o povo aqui é fanático mesmo. Cara, tiveram alguns, assim, vários, né? Alguns não, vários. O que mais me espantou, posso falar dois? Pode. Foi no hotel na Finlândia, teve uma moça lá chorando, a foto só tem lágrima dela, e a gente não conseguia entender ela direito. Ela estava hospedada ou ela foi para lá sabendo que vocês estavam lá? Cara, eu não sei direito, o GG depois pode explicar isso melhor, porque eu cheguei e já estava rolando. E aí, ela chorando bastante e tal, entrando em prantos mesmo. E uma outra situação que foi na Suécia, o cara chegou com um disco que eu nunca vi falar que existia, nem o GG. Assim, No sarcófago. Disco da capa verde, do Wii, da capa sei lá o quê. E eu cheguei perto e saí andando. Aí eu não sei se foi o Pedro, falou, os discos, eu falei, velho, não gosto nem de ficar olhando, porque dá vontade de ter também, Não sou nem sabe? pegar e sair correndo, tô brincando, Cara, tô brincando. os discos, Diga não, assim, violência. uns discos e alguns bootleg, eu acho, eu vi de longe assim, parece que tinha uns singles também. Eu fiquei de cara com o tanto de coisa que o cara tinha, cara, que eu acho que coisa que nem o GG tem, nem o Side deve ter. E você, Morto, o que te chapou? Cara, em todo show sempre tinha ali um fanatismo, né? É um que o Igor falou que eu fiquei de cara, foi isso, né? Foi uma moça esperando o G na porta do hotel, com o namorado dela ainda, sacou? E ela abraçou o G chorando, o namorado assim, sem saber o que fazia também, mas depois tirou foto com a gente também. Cada cidade que passamos teve esse fanatismo, que é muito bom, né, cara? É a força do sarcófago lá fora, né? E você, Pedro? Olha, isso também, o que dava para perceber é que em determinados locais, assim, o pessoal chegava às vezes com, não digo desconfiança, mas ainda tentando entender o que ia acontecer, assim, e tal, e chegar ao final do show, o pessoal, assim, tá rendido àquela proposta. E isso que né, o pessoal comentou dessa moça chorando, mas foram vários, tiveram uma irmã chorando também, então assim, isso é uma coisa que ficou realmente assim, muito marcada, essa de pessoas chegarem ainda com uma certa desconfiança e ver e falar assim, não, isso aqui tá de acordo com a responsabilidade do que é esse nome e eles estão fazendo por onde? Ô, GG, eu acho que isso daí faz de você, cara, um cara meio que afortunado, assim, né? A gente comentou isso na virada do Metal, sábado. Mais uma vez, abraço pro Márcio Siqueira, que organizou um evento de responsa. A gente chegou a comentar com isso, mais uma vez, essa mania que eu tenho de empatia, se de repente eu estivesse no seu lugar e eu, lá na Europa, recebendo esse carinho, estava recebendo, pensando assim, pô, velho, por que os irmãos não toparam, ou o Wagner também não topou, eles poderiam estar tendo essa mesma sensação que eu estou tendo, talvez até, né, com uma intensidade um pouco maior ou não, enfim, mas como é que você sentiu isso? Como é que você recebeu todo esse carinho fanático dos Headbangers? Bom, a primeira coisa é uma satisfação enorme, né? Saber que a obra do sarcófago é maior do que eu, porque as pessoas não procuravam o GG, procuravam, né, aquilo que o sarcófago as entregou um tempo atrás. Então é importante, porque tem banda que grava, tem uma época lá que faz um sucesso e depois ninguém lembra, o sarcófago é lembrado 40 anos depois. E eu e o Wagner, né, que demos sequência ao sarcófago, depois que nós paramos, vocês não viram a gente ficar procurando, movimentando, não, nós largamos a coisa para lá. E a coisa só cresceu. E uma coisa super importante que eu sempre falei para o pessoal, eu fazia questão de receber todas as pessoas. E para eles perceberem que a gente é gente como eles. Ok? Tava no meio do povo o tempo inteiro, conversando com todo mundo. Né? Mas foi uma coisa assim, bem legal, porque você percebe que de fato, né, há pessoas
e não são poucas, são muitas, né, que entende aquele propósito. Foram várias pessoas, cara, depois que eu vi esse disco, né, falava do INRI, mudou a minha vida. Depois que eu vi, né, tem um público feminino que adora muito The Laws, né, sobretudo na Europa, né, e contaram histórias pra gente. Esse disco, depois disso aí, minha vida mudou. Eu comecei a ouvir música, eu aprendi a tocar, eu montei uma banda, né, deu caminhos diferentes, coisas que muitas vezes, né, no nosso contexto aqui na nossa cidade, no nosso país, passa despercebido, lá do outro lado do mundo não. Né? Mas o mais importante que eu falo para todo mundo é a gente tem que chegar e a gente tem que fazer, né, deixar as pessoas à vontade para entender que a gente é gente igual a eles mesmos. A única coisa que difere é que vai ter uma hora que eu vou subir em cima do palco, vou tocar, entregar o melhor junto com a banda e depois, se o pessoal, né, gostar ou não, até para falar, criticar, podia ter sido assim, a gente tem que estar sempre, né, ouvindo e tentar dar sequência. Agora, eu queria ouvir de cada um de vocês, eu vou emendar a pergunta aqui, que aí cada um responde e vai na sequência. Vou começar do Igor pra cá. Qual foi o show mais foda que na sua concepção vocês fizeram? Qual apresentação? Eu falei assim, nova, essa daqui entrou pra história, puta que pariu. E como vocês tocaram com muitas bandas, né, especialmente no Steel Fest, qual banda que te marcou, conhecendo ou não conhecendo, mas uma banda que você pirou vendo nessa turnê aí, que foi assim, velho, que massa eu estar aqui e poder ver isso. Cara, lá na Finlândia não deu pra ver muita coisa, porque a gente tava muita correria, vai pro hotel, volta, e o hotel era em outra cidade, então era mais ou menos 40 minutos, então a gente transitou muito e teve aquele lance da gente chegar de voo, pegamos 22 horas de voo com as conexões e tal, a gente tava bem cansado, né, então não deu pra assistir muita coisa. Mas eu conheci algumas figuras lá que eu achei muito interessante no Steel Fest. Eu posso falar que esse para mim foi o melhor, porque a estrutura eu acho que era melhor. Eu divido esse show com o restante da turnê, foram em locais um pouco menores. E os menores eu gostei muito de Madrid, que era, a galera estava bem ativa, todos estavam, né? Não teve nenhum ruim. Mas em Madrid a galera estava mais ativa. Eu acho que o técnico de som ajudou bastante, ele colaborou muito com a gente. Eu acho que nós nos sentimos mais à vontade para poder soltar mais. Eu acho que foi isso. E no Steel Fest foi legal, as pessoas que eu conheci, porque tava o cara do Immortal lá, tava o cara do Imperial lá, sentava na mesa, tomava uma cerveja sem álcool e ia embora. Então, assim, igual a gente reúne aqui no show, igual a gente reuniu no show sábado lá, os caras se reúnem com a galera. E uma surpresa para mim foi que eu conheci o vocalista do Orna, né? Que é uma banda que eu já ouvi, acho legal e tal. E quando eu conheci... Jucou aqui no show de BH, não, o vocal vomitou nele todo e tal, uma loucura. E eu achei doido, assim, o cara é mó simpático, velho. Assim, pô, preciso ir no banheiro, vamos lá, te ajudo, te mostro onde que é. E a gente tem aquela visão assim, nossa, os black metal lá são muito tirados, folgados e tal. Teve um show da Noruega que foi muito legal também, o cara toda hora batia na minha mão, fui trocar ideia com o cara, o guitarrista do Intronet, o vocalista do Intronet. Então, assim, a galera lá, assim, eles não têm esse lance de, nossa, eu sou da banda tal, me trate como cara da banda. Ele não, hoje eu sou público, eu vim assistir uma banda que eu gosto, né, que é o Geraldo, com o The Laws, tocando Sarcófago, e tratou a gente, assim, muito por igual. Achei isso muito bacana. Detalhe curioso que o Intronet tem essa onda do The Laws também, né, porque o Intronet, ele não tem nenhum membro, no caso do The Laws tem o GG, mas o Intronet não tem nenhum membro da sua formação original na composição. E no seu caso, o GG, qual o show que você pirou o cabeção e uma banda que você pirou também? Pirei o cabeção em todos. Pirou mais, desculpa. Em todos. Qual que você pirou mais? Se tem algum que você destaca que você fala assim, nova vez aqui, pô, todo mundo afiado, enfim, algum detalhe ou outro que destaca um show. Cara, a estrada, né, apesar de estar muito tempo sem tocar, ela mostra pra gente que os desafios estão ali. Cada show teve uma história. Né? Em cada show teve um montante de pessoas lá esperando aquele show. Eles estiveram lá e todos foram importantes, independente se o Steel Fest era um festival maior, se lá em Turbigo era menor, no ensaio, era um ensaio, né? Foi tudo muito legal. E as primaveras já me ensinaram a aproveitar, né? Tentar aproveitar todos os momentos. Né? Às vezes o mais legal do show não é nem você só tá tocando, não. É a ideia que você troca com uma pessoa que você conhece ali, alguma coisa da cidade, mais o show somado. Todos tiveram a sua relevância, a sua importância, né, para aquele local. E o mais importante de tudo que eu vi, não porque ficaram todos os lugares sold out, né?
mas que já é importante. É porque haviam e há pessoas interessadas, né, em ver a obra do sarcófago. Não é para ver o GG, é para ver a obra do sarcófago. Se o Wagner tivesse lá, seria ótimo. Se o Dudu tivesse, seria ótimo, né? Cada vez a coisa ia esquentando, mas as pessoas querem. Aí a pergunta que eu vou aproveitar o furo e faço. Por que que o David Vinci pode montar o iMorbid e os brasileiros aceitam, tocando o repertório? Por que que eles podem fazer uma memória, uma homenagem póstuma ao Chuck, do Def, e os brasileiros não podem? Não é? E lá na Europa não houve... esses dois shows encheram, né? aqui. Left to Die e o iMorbid encheram. Eu fui nos dois, são baratos. Não houve nada disso na Europa. Todos nos aceitaram e aceitaram as pessoas da banda, os meninos da banda aqui, da banda The Laws, que estava tocando. E muitas vezes eu vi, né, que eu sou muito de prestar atenção depois das coisas, as pessoas procurando o baterista, o guitarrista, o vocalista e elogiando. Elogiando, tipo assim, cara, você está fazendo tão bem quanto o Sarcófago fez. Né? Então todos os shows tiveram importância. Agora de banda, eu não vou te falar porque eu tive muito pouco tempo de parar para assistir. É porque você foi mais assediado, né? Agora você tirava foto pra danar, eu fiquei sabendo, não conseguia ver ninguém tocando. Uma banda que eu achei também muito legal, que tocou com a gente, o Anal Vomit, muito boa banda também, uma banda moderna. A começar pelo nome, né? Lindo. Né? Né? Assim, também com a pegada old school. E você, Morto? Então, Oswaldo, como o G falou, cada show foi ali uma vibe diferente, sacou? Mas pra mim, eu acho que foi a Steel Fest, né, cara? Foi o pontapé na Europa. Chegamos assim já com a louco pra tocar, ao mesmo tempo daquela responsabilidade, responsabilidade, enorme, né? É o que você falou. Tem uma foto na minha rede social que eu coloquei tocando no Steel Fest e eu tava viajando naquela foto, aquele momento ali de tensão, de atenção, cara, e do caralho. Pra mim foi Steel Fest e foi o último show em Madrid, que eu acho que era pra fechar ali o ciclo da turnê, sacou? A galera assim, muito caliente, cara, mas foi do caralho. Pra mim foi Steel Fest em Madrid. E banda que você viu, que você pirou? Cara, é que o G falou, eu tive pouco tempo também. Até o G falou assim, o pessoal queria saber quem era o baterista, quem era o guitarrista. Teve um momento na Itália que o G falou, bicho, tem uma moça doida pra você assinar a baqueta pra ela. Eu me escondi, fui pro camarim. Ele entrou, eu fui pro camarim, sacou? Mas é isso. E no seu caso, Pedro? Tipo assim, o show pra você também é o Steel Fest, tem alguma outra coisa e banda? Bom, o Steel Fest, né, o que mais impressiona foi a estrutura mesmo e, né, a organização de todo mundo, desde do pessoal lá, da produção até os seguranças, todo mundo, né, fazendo um trabalho muito bom. Mas o show da Suécia eu senti que foi um show que foi o nosso terceiro show, eu senti que a gente estava mais à vontade, a gente ainda não estava tão cansado da turnê, mas já tinha passado aquele quebrado gelo dos primeiros shows, e foi um show que tanto nós quanto o público rolou uma conexão muito, muito bacana, assim. E o show de Madrid também, como era o último, a gente já tinha passado uns perrengues, assim, e acho que a gente estava muito, muito feliz, muito satisfeito de que tinha dado tudo certo no final das contas. Eu acho que a gente conseguiu passar essa vibe e foi um show muito bom também. E teve uma banda que te chamou a atenção lá? Sim, quando a gente viu esse show que teve em Turbigo, se eu não me engano, tocaram duas bandas lá de death metal, que é, né, mais a minha praia mesmo, e uma banda até que eu peguei uma camisa lá do pessoal chamada Siderian, que é um death metal mais trabalhado, mais viajado, com uns efeitos, umas coisas assim, e me impressionou muito, assim. Bom saber, dica aí, gente, ó, eu não conheço, Siderian, eles são de onde? Eslovênia. Eslovênia. Eles estavam de turnê, o último show deles. Tá aí, ó, tá vendo? Mais uma dica pra você de som aí, que gosta de música extrema. Você falou uma palavra que é a minha próxima pergunta. Perrengue. Por quê? Turnê, gente, é uma treta. São muitos homens reunidos num ambiente só, um espaço fechado. Às vezes dá conflito de interesse, dá conflito de um monte de coisa. E é claro que tem coisas aqui que a gente não vou nem perguntar, porque não é o caso. Algumas são impublicáveis, ficam restritas à banda. Mas o que pode ser comentado em que vocês tiveram estresse nessa turnê, você vai assim, puta que pariu, velho, eu tô cansado, tem que rolar isso ainda. O que estressou mais vocês nessa turnê? Cada um, vai com você primeiro, Pedro, de lá a gente desce pra cá. Olha, o cansaço é inegável, né, assim, o de ter
deslocamentos assim, um próximo do outro, você termina de tocar e ter que, né, poucas horas de descanso até ir para o próximo lugar, isso é bem cansativo assim. Agora, com relação à convivência, a gente tem que ter um mínimo de noção que, cara, nós vamos conviver ali durante vários dias. Eu vou te incomodar, você vai me incomodar em algum momento, mas eu acho que no final das contas a gente discute, né, treta um pouco assim e tal, mas no balanço, assim, foi bem bacana, a gente conseguiu se tolerar bem. Assim, sabe? E aí, amor? É o que o Pedro falou, né, cara? Você conviver com... Eram 5 mais 2 produtores, 7 homens dentro do mesmo ambiente, cara, com cheiro de jaula do caralho. É foda, né, cara? E assim, cada um tem a sua particularidade. De repente eu quero dormir mais tranquilo. Aí tá o Pedro, tá ali o Igor chapado, cantando alto, sacou? Acho que é o que o Pedro falou. Acho que a gente tem que conviver com cada um tem o seu jeito, né? Cada um conviver e levar pra frente, né, cara? Porque não é fácil. E de logística, assim, teve algo que estressou, assim? Alguma coisa assim, fora da convivência da banda? Comida, banheiro, sei lá, uma coisa assim? Vai lá, Pedro. Então, de perrengue de logística que a gente passou foi ter ficado umas 4, 5 horas mais ou menos parado na estrada, porque uma bateria morreu e tal, e a gente, por sorte, conseguiu alguém lá para fazer a ligação pra gente e deu tudo certo. Mas, no geral, acho que foi mais a canseira mesmo. Teve dois casos que quando descemos em Frankfurt, aí o César e o Igor queriam conhecer uma loja de instrumentos musicais. Cara, mas teve um problema porque foi quantos euros, ô Igor? Não lembro, vou lembrar. Só sei que tipo assim, sacou? O Igor depois postou na rede social lá que foi quase 1.000 contos de Uber, sacou? Que isso? E outra coisa também, cara, é sobre o rango, sacou? Lá na Europa você não tem um arroz com feijão, né, cara? A gente é comida de pedreiro, né, cara? Aquele prato caprichado e você comia depois de 2 horas, tava aquela fome, né? Aí a gente ficava, pô, bicho, cadê o arroz com feijão que a gente tem no Brasil? Sacou? Mas não foi um perrengue, né, cara? Mas foi uma experiência massa. Peculiaridades, né? Ô, GG, já emenda aí no seu caso, já vai tudo. É convivência e essas questões de logística. Cara, convivência normal. Onde tem mais de uma pessoa, tá sujeito a ter qualquer tipo de discordância. Só que a gente tem que trabalhar, né, que a discordância não vire desrespeito. E não virou. Né? Toda vez que alguém passou do ponto, eu achei legal, que não, cara, desculpa aí. Aí eu acordava de manhã cedo, né, com o morto lá, com o celular, com aquele negócio o tempo inteiro. Escutando rádio Tatiaia, hein? Aí, ó. 5 horas da... Até aí, o 5 horas. Poxa, cinco até horas... aqui você escuta rádio Tatiaia, cara. Faz muito bem, vai ficar bem informado. 5 horas da manhã, Pedro, ele saía do negócio, mas ô morto, pô, deixa eu dormir. Então, cada um tem um hábito que a gente tem que se policiar, mas é normal e, no meu ponto de vista, é divertido. Sabe? Que você tem que levar isso aí pra uma coisa de humor. O perrengue que o Pedro falou lá da van, a van morreu lá a bateria, mas isso aí não causou encheção de saco em ninguém. A gente tava um fazendo piadinha do outro, esperamos, e foi bem tranquilo. O Igor pegava minha cerveja sem álcool, bebia minha cerveja com 50 cervejas pra ele, eu ficava puto. Essas coisas normais que acontecem, mas que também depois que passava, a gente também levava, né, para um certo tom. E isso aí eu trouxe comigo do sarcófago, porque a gente sempre foi uma festa. O sarcófago tem aquela coisa pesada do cemitério do Bonfim, mas todo mundo é dotado de muito bom humor. O Gogã, coitado, passava perrengue pra caramba com a gente por causa disso. Então eu acho que foi bem legal. O cansaço, né? Assim, você acordar, por exemplo, chega 3 horas da manhã, no outro dia, 7 horas, você tem que ou entrar dentro da van ou pegar o avião, essas coisas. É normal, mas todo mundo já sabia que ia ser desse jeito. Fica cansado, mas no mais foi assim, acho que tranquilo. A próxima turnê na América do Sul e Central, que eu acho que vai ser uma... Porque as coisas não funcionam, não sei se não funcionam tão bem ou se as logísticas são tão fáceis como as da Europa, né? Entendi. E no seu caso, Igor? Cara, foi bem de boa. Eu acho que o mais difícil foi mesmo tipo assim, nós chegamos meia-noite na Finlândia, tava de dia ainda. 4 horas da manhã começou a amanhecer.